Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que nós nos reunimos aqui para juntos acolher um ensinamento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Este momento que a gente eleva o nosso coração a Jesus, que a gente tranquiliza os nossos pensamentos e nos dedicamos a estar aqui de coração, de alma, para acolher uma palavra de esperança e um ensinamento para a nossa vida. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje a nossa reflexão, ela será inspirada lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, com a passagem A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. O título da nossa passagem de hoje já nos esclarece o quanto que a fé, uma palavra tão pequenina, 2 letrinhas apenas, é uma grandiosa virtude. Olha só, o Evangelho nos diz no seu título: a fé é a mãe da esperança e a mãe da caridade. O amor, a esperança de um futuro por vir melhor se ramificam através da fé. E para a gente começar hoje, eu gostaria aqui de ler uma frase que se encontra no nosso Evangelho de hoje, em que é nos dito: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Então, por essas palavras do Evangelho, nós compreendemos que essa virtude tão grandiosa que é a fé, para ela ser proveitosa a nós, ela tem que ser ativa. Demanda ação, demanda a gente cultivar ela no nosso coração, porque todos nós, como filhos amados de Deus, recebemos a fé, a sementinha da fé na nossa alma. Só que nós precisamos cuidar dela, a gente precisa zelar, a gente precisa cultivar para que essa fé floresça e ela se torne ativa, e ela se torne grandiosa e ramifique em tantas outras virtudes dentro de nós. Então podemos comparar a fé como um edifício em construção na nossa alma. A gente precisa ir construindo os patamares da fé no nosso coração. A gente precisa dedicar tempo para nutrir a fé. A gente precisa dedicar tempo para construir essa virtude no nosso coração, para nutrir ela, para que cada vez mais esse edifício da fé tenha bases e uma fundação mais profunda, uma fundação firme. Aquela fundação que não vai se abalar com os ventos, com as tempestades que vierem. Afinal, quem nunca na vida, ao passar por um momento tão difícil, teve as bases da sua fé estremecidas? Nós, como seres pequeninos, como almas ainda no processo da aprendizagem, por vezes os ventos da vida, quando são muito fortes, chegam e estremecem as bases da nossa fé. Por isso que a gente tem que se dedicar a deixar essa base bem firme, bem funda, para que os ventos não venham a abalá-la. Só que tem uma coisa: o vento das dores, o vento do sofrimento, o vento das provas, das expiações, pode até abalar o edifício da fé no nosso coração, mas jamais a derruba. Porque a fé é algo que todos nós possuímos. Pode ser pequenina, pode ser grandiosa, todos nós possuímos a fé. E é essa fé, essa confiança em Deus, essa confiança num futuro melhor, que não nos deixa perder a coragem de lutar na vida. Então vejamos, meus queridos amigos e amigas, por vezes sim, esses ventos da vida abalam o edifício da nossa fé. Em outras palavras, às vezes a gente passa por momentos muito difíceis, onde o sofrimento fala mais alto, onde as dores abrangem todo o nosso coração, onde a gente cai e não sabe como se reerguer. Às vezes acontecem coisas, fatos na nossa vida que são infortúnios que causam um sofrimento tão profundo
que a gente perde a coragem. A gente começa a pensar que não consegue mais viver, que não consegue mais lutar, que não consegue mais se reerguer. Mas vejamos que, se a gente olhar lá no fundo do nosso coração, nesses momentos, a gente vai ver ainda a centelha da fé, só esperando para poder se reerguer, só esperando para poder florescer no nosso coração. Então, todos nós, mesmo passando por essas etapas difíceis, essas etapas tão dolorosas, se a gente olhar para o nosso interior, conseguiremos ver a fé. E vai ser quando a gente olhar para dentro, nessas etapas mais dolorosas, quando a gente olhar para dentro e ver a fé no nosso coração, vai ser essa grandiosa virtude que vai nos ajudar a se reerguer. Porque a gente vai estar ali, sozinhos, no escombro da nossa alma, passando por esses infortúnios, por essas dificuldades, por esses desafios, e vai ser a fé que vai levar uma mão e nos ajudar a levantar novamente. Porque a fé, gente, é ela que nos proporciona essa confiança perene em Deus, essa confiança na vontade de que Deus cuida de todos nós, essa confiança na vontade do Pai. É a fé que irradia em nós a esperança. O nosso Evangelho nos diz: a fé é mãe da esperança. Ou seja, é a fé que nos mostra ali: calma, tudo passa, vai ter um porvir melhor. O que é esperança? É acreditar que no futuro tem um porvir que é melhor do que o hoje. Então, se o sofrimento está muito forte hoje, vamos ter fé que tudo passa, que o futuro nos aguarda com algo melhor. A vida é eterna. O sofrimento de agora não é para sempre. Nós estamos fadados à serenidade, à perfeição. Então, como espíritos eternos, terá sim um futuro, um porvir melhor do que hoje. Então tudo passa. Olha, esse pensamento que a fé nos concede já nos reanima. A fé também nos proporciona coragem de lutar, a coragem de ir lá e enfrentar os desafios, de se caiu uma vez, levanta, tenta de novo, caiu uma segunda, não, tenho coragem, eu vou novamente. Essa coragem de compreender que Deus não concede fardo pesado a ombros leves. E se a etapa da vida está difícil, é porque Deus confia que a gente consegue passar. É porque nós temos que ter fé na gente, que a gente consegue enfrentar essas etapas tão difíceis. Então, essa coragem que vem de dentro, essa coragem que vem com a fé, nos reergue e nos concede um olhar de que conseguimos vencer. Conseguiremos passar e ainda iremos retirar um aprendizado de tudo isso que aconteceu. A fé também é a mãe da caridade. Essa caridade de ter a paciência com o momento, de ter paciência, de se acalmar, de não agir impulsivamente perante os momentos difíceis, mas de acalmar, serenar, de ter amor no olhar. Então vejamos como que uma palavra tão pequenina se torna uma virtude tão grandiosa que é a fé. Porque a fé, gente, ela é um grande remédio que nos ajuda, que cura, que reergue a nossa alma nos momentos mais difíceis, porque todos nós precisaremos ainda passar pelo caminho da dor para aprender, para nos aperfeiçoar. E quanto mais a gente nutrir a fé, quanto mais a gente se dedicar nessa construção desse edifício dessa virtude no nosso coração, menos os alicerces da fé se abalam quando os momentos difíceis vierem. Por isso, hoje sempre, vamos nos dedicar a olhar para o nosso coração, a nutrir a fé que é a confiança em Deus, nos entreguemos ao nosso Pai, tenhamos paciência, tenhamos em mente que tudo passa e sempre esperança de um porvir melhor. Façamos a nossa parte. Deus, lembremos sempre, Deus não concede fardo pesado a ombros leves. Nossa etapa aqui na Terra de educandário, por vezes é árido, é árduo e é difícil, mas nós
conseguiremos vencer e com a bênção de Deus iremos voar para os campos mais altos, iremos ali buscar o aperfeiçoamento e com isso iremos alcançar os cumes mais altos do progresso moral. Por isso, tudo passa, meus queridos amigos e amigas. Tenhamos fé a todo momento, porque a fé, como o Evangelho nos diz, para ser proveitosa tem que ser ativa. Então, a fé é em todo momento do nosso dia. Essa confiança em Deus tem que estar aqui, ligada no nosso coração, em todas as etapas, não só nos momentos difíceis, porque, vamos dizer novamente, a fé é um grande remédio para a nossa alma. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu convido a todos para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, que possamos ter sempre a fé no nosso coração. Realmente há momentos na vida que as tempestades, que os ventos fortes abalam ali a fundação da fé no nosso coração. Mas lembremos que essa fé, ela jamais se destrói. Essa fé, ela jamais sai do nosso coração. Sempre tem uma centelha dela aqui dentro da nossa alma, a qual nos concede o reerguimento, a qual floresce e nos traz uma luz perante esses momentos tão sombrios que nós passamos. É a fé que nos levanta, que nos concede coragem, que nos concede amor e que nos concede a esperança de um futuro, de um amanhã melhor do que hoje. Tenhamos fé. Os momentos difíceis, eles passam, porque tudo passa, meus queridos amigos e amigas, e deles a gente pode extrair os ensinamentos e o fortalecimento nosso. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nesta manhã nos ouvindo e nos acompanhando. Desejo a todos um dia iluminado com Jesus, o nosso divino amigo, que é exemplo de fé para todos nós. Jesus é um exemplo de comunhão, de vida em comunhão com Deus, para nos inspirar a seguir os teus passos e ter essa fé perene, essa fé forte e essa comunhão com Deus que não nos deixa desanimar nos momentos mais difíceis da vida. Fiquem em paz, um bom dia a todos. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Que assim seja.